Ei, relaxa, relaxa. Queridas amigas do STUM, queridos amigos, estamos começando mais uma gravação do nosso já velho, né? Porque tem mais de um ano. Já tem mais de um ano. Já fez aniversário do nosso STUM. E hoje falaremos de animais extrafísicos. Maravilhoso. Maravilhoso. E também a técnica do chá, lembra? Sim. Técnica chinesa. Sim. Sérgio, prazer rever o Sérgio. A gente não se vê tanto assim como a gente gostaria, porque a gente trabalha muito, a correria danada, e a gente se encontra aqui, né? E o Jefferson, eu encontro o Jefferson de quarta-feira aqui também. A gente fica para o grupo de estudos, a gente se vê uma vez por semana, né? Aí vamos aproveitar agora a época de férias. Conexão com aí a gente vai marcar aquela janta de fim de ano que a gente sempre faz todo ano, né? Junta todo mundo do STUM. A gente vai marcar isso, né? Bom, gente, que legal a gente estar aqui. Esse será o último programa do ano. Na sequência nós vamos entrar de férias e aí retornaremos ali pelo meio de janeiro. Então nós vamos dar sequência ao programa anterior. Falamos de acoplamento áurico com os animais, falamos de diversos temas e eu mencionei sobre a técnica do chá chinesa. E aí eu trouxe um CD que se chama Tea with Flower Fragrance, quer dizer, é um CD para tomar chá, né, escutando, né, e com flores em volta, uma técnica taoísta chinesa antiga. E aí eu pedi ao Jefferson, no finalzinho do programa ele vai deixar rolando 3 músicas do disco, e aí vocês vão ter uma ideia de um tipo de som muito legal para fazer uma meditação. O CD ele tem som de água correndo, Sérgio, sons de natureza, e os instrumentos de corda característicos da sonoridade da música chinesa. Então, lá na frente eu vou explicar essa técnica de como tomar chá para uma meditação baseada na tradição chinesa, taoísta, e aí o Jefferson coloca o CD para todo mundo aproveitar esse tipo de som que não tem no Brasil, CD importado, chinês, difícil de trazer, caro. Ao longo dos anos eu consegui trazer muita coisa para o Brasil, porque em São Francisco, nos Estados Unidos, é a ponta do Pacífico, né? Então lá chega muita coisa do Oriente, pelo Pacífico. Inclusive a Chinatown de São Francisco é muito grande. Então houve uma época, na década de 1990, que chegava muito CD chinês. Tinha uma gravadora em São Francisco que trazia, embalava e distribuía. Nessa época eu consegui trazer várias coisas para cá. Hoje é muito difícil. E na internet as pessoas também acham bastante coisa. Mas é legal ter o original na mão e aí depois a gente compartilha com vocês. Isso pode ser excelente para quem tem distúrbio do sono. Sim, para dormir. Colocar... Inclusive, a minha filha mais velha, Helena, que hoje tem 27 anos, casada lá no Rio de Janeiro, quando ela era pequena, ela dormia ouvindo esse disco. O disco tem som... Esse aqui tem som de gotinhas de água caindo. Claro. Aí a minha filha pequena falava assim, pai, põe o CD da gotinha, que era a hora dela dormir. Então depois a gente vai colocar, vai ser muito legal compartilhar esse material aí com vocês, tá bom? Bom, nós vamos dar sequência ao tema anterior e nós vamos falar de animais extrafísicos. Eu estava falando com o Jefferson e o Sérgio sobre algumas visões que eu tive de animais extrafísicos fora do lance de cachorro e de gato. Então eu quero contar hoje sobre cavalo, elefante, uma cobra jiboia enorme que eu vi fora do corpo, e eu vou tentar compartilhar esses relatos com vocês. Está dentro do espírito do programa, que é falar da imortalidade dos animais e contar sobre animais desencarnados e contribuir com isto, com o relato, é claro, é uma das formas da gente dividir uma informação, porque às vezes uma explicação técnica
é boa num dado momento. Em outro momento, um relato, às vezes explica mais do que uma coisa técnica, né? Claro. E aí o Sérgio vai pontuar, à medida que eu for passando esses relatos, ele vai pontuar, perguntar algumas coisas, e com um detalhe, eu espero no finalzinho, numa das visões que eu tive de um elefante, ela está acoplada a uma experiência em que eu vi um ser trevoso, e eu gostaria também de compartilhar para vocês como forma de alerta. O que rolou nessa experiência serve de alerta para médiums, espiritualistas e pessoas que trabalham a sua espiritualidade, que levam isso a sério, de forma responsável, consciente, né, Sérgio? E é um alerta muito sério, até para evitar certas quedas, certos desvios de jornada que podem acontecer por influência maléfica de presenças extrafísicas trevosas que podem, sei lá, induzir a pessoa a coisas negativas. É claro, semelhante atrai semelhante, a pessoa atrai isso de alguma forma, mas eu gostaria de mostrar o que eu vi, que é um dos métodos de indução negativa, que servirá de alerta na hora que eu contar, Sérgio. E no final apareceu um elefante, aí eu tenho que contar a experiência inteira, embora vá sair um pouco do tema, mas o animal apareceu no final. Então tem que contar. Isso é dramático. É dramático, o Sérgio vai gostar. O Sérgio, ele inclusive, ele pensa também, igual eu, Jefferson, sobre essas questões assim de... a pessoa está dentro de uma jornada espiritual, que a sua riqueza, ela é um espírito encarnado, ela está vivendo a vida normal, cotidiana como todos, está aprendendo como todos, ninguém é melhor ou pior, nós somos uma humanidade de 7 bilhões de espíritos encarnados, aos trancos e barrancos, tentando melhorar em mais uma vida. Os animais fazem parte disso também. Então, dentro desse contexto, muita gente acaba deixando essa riqueza, a jornada espiritual dela, e eu não estou falando de um lugar ou de uma doutrina, estou falando daquilo que ela carrega como valor dentro do coração, de consciência, algo que ela nem adquiriu aqui, ela já tinha isso como espírito, desceu e isso aflora. Em algum momento, e o Sérgio conhece muitos casos assim, e o Jefferson também, a pessoa vai e renega tudo aquilo, ou amortece aquilo, não quero mais mexer com isso, e às vezes se volta até contra aquilo. Então, infelizmente, tenho vários casos que nós conhecemos, não estamos julgando nada, isso é uma constatação que dentro da jornada espiritual, isso é milenar, histórico, de vez em quando, alguém desvia para o lado escuro da força, né, Sérgio? Então, eu quero contar um alerta sobre isso, depois que está englobada a figura de um elefante junto, eu achei que seria pertinente contar aqui, tá bom? Sérgio está muito contente, porque ele viu isso aqui. Isso é um presentão. Sabe quem trouxe isso aqui para mim? A Iris Pofo, nossa amiga, que nós vamos trazer ela novamente aqui no programa. O livro dela. A Iris acabou de receber dos Estados Unidos o livro Correlite Healing, da Barbara Ann Brennan, autora de 2 livros que são best-sellers internacionais e que saíram aqui no Brasil pela editora Pensamento, que é o Mãos de Luz e o Luz Emergente, é o Hands of Light e o Light Emerge. E agora, Correlite Healing acabou de sair nos Estados Unidos e provavelmente a editora Pensamento irá lançá-lo aqui, mas acredito que daqui a 1 ano ou 2 leva tempo. Então já tem a edição original aqui, a Iris me trouxe, e com um detalhe legal, gente, tem várias imagens coloridas, até de saídas do corpo aqui, aura, chakras, como nos outros livros dela, Sérgio, tem muita ilustração colorida, né, de chakras e outros temas. E aí, com alegria, eu estava mostrando para o Sérgio Jefferson, que aí eles trouxeram, Correlite Healing, Barbara Ann Brennan, a editora americana, vamos ver aqui, é a Hay House Incorporation, tá? Mas vai sair aqui no Brasil daqui a 1 ou 2 anos. O Sérgio estava contente de ver isso, o Jefferson também. Eu vou tentar. Eu acho que comprar pela Amazon. Pela Amazon deve conseguir. É a primeira vez, eu acho, que está sendo falado no Brasil sobre o livro. O livro acabou de sair, ela trouxe, aí a gente está adiantando aqui para vocês. Porque ela é iluminada. Né? Bom, e na sequência também, antes de eu começar a explanar os temas, no último programa, eu projetei ali no telão, lembra, Sérgio? Os órgãos, a influência das emoções nos órgãos, baseado na tradição chinesa. Então, o que eu estava comentando? Pulmão
segura a tristeza, fígado a raiva, os rins seguram o medo, o coração segura o ódio ou a insatisfação, e que aqui o sistema do baço segura a ansiedade, né? E os elementos, os 5 elementos chineses. Pois bem, um rapaz que trabalha com medicina chinesa, nos comentários, corrigiu um erro que eu cometi na hora da explicação, e ele estava correto, e eu quero corrigir o erro. É que quando na exposição ali eu falei do sistema baço ligado ao estômago, é baço-pâncreas, né? Então, obrigado a você que corrigiu a informação, estava errado. Na verdade, ali na hora eu me confundi. O baço e o pâncreas, né, seguram a ansiedade. É isso que eu queria corrigir. Obrigado ao internauta que trabalha com medicina chinesa que corrigiu. E ele apontou uma outra coisa, aí eu não concordo com o que ele falou. Concordo com a primeira correção, estou corrigindo aqui, e estando errado não me custa nada eu corrigir o erro. Quem é perfeito? Mas a outra coisa que ele apontou não está correto, não. Eu apontei que o coração segurava o ódio, e ele está considerando que o coração segura, na verdade, uma insatisfação. Isso, gente, situação negativa, mágoa, pega pulmão, mas coisa assim de elaboração de algo que está pegando é coração. Aonde é que eu me baseei nisso? Eu gosto de dar bibliografia e subsídio. Esse aqui é o livro Awakening Healing Light of the Tao, do Mantak Chia, da onde eu tirei a base, comentei sobre ele. O Mantak Chia coloca a mesma coisa do coração, sobre alguma coisa ruim pegando, é coração. Então a gente pode falar insatisfação, isso, aquilo, significa algo ruim dentro do coração. Não há como a gente escapar disso. Então eu indico para vocês o grande livro do Mantak Chia, Awakening Healing Light of the Tao, né? O despertar da luz de cura do Tao, do Mantak Chia clássico. Eu só tenho em inglês, eu adoro o livro. Aqui tem material sobre as emoções e os elementos, calcado no taoísmo da tradição chinesa. Também tem do Mantak Chia o Fusion de los 5 elementos. O original é em inglês, mas eu só tenho a edição em espanhol. Essa edição que eu tenho, inclusive, é espanhol, da Espanha mesmo, de Málaga, aonde ele fala dos 5 elementos e dos órgãos, da mesma forma que eu estava comentando ali. E há vários livros do Mantak Chia em português, Sérgio, e esse aqui é o que eu mais recomendo. E aqui no Brasil eles saíram por editoras diferentes. E esse aqui é o Cura Cósmica, volume 1, da editora Cultrix, que é um dos braços da editora Pensamento. E o livro tem vários exercícios, Sérgio, dos elementos, e outra, figuras coloridas excepcionais sobre os elementos, os órgãos, em português. Cuidado, porque tem um volume 2, que é o Cura Astral, que não é tão bom quanto esse primeiro volume, também do Mantak Chia. Então, o lance que eu falei do coração, segurar coisa ruim, ele está calcado no taoísmo, está calcado em estudos de artes marciais da China também. E aí eu estou dando a referência, Mantak Chia, uma das grandes autoridades de Qigong, de artes marciais, de Tai Chi, no mundo inteiro. Então, da medicina tradicional deixar bem embasado. E vocês, quando acharem uma informação errada, manda para cá a informação certa que a gente corrige, tá? Como aquele fez do baço com o pâncreas, e aí a gente está corrigindo, tá? Já na questão do coração, aí estou baseado aqui no Mantak Chia, tá bom? Vamos lá. Alguma coisa antes da gente começar o relato aqui? Não, eu dizer talvez que traduzi de vários autores matérias da medicina tradicional chinesa que tem relevância muito grande para mim. Quando descobri a amplitude, a medicina tradicional chinesa não precisa de fazer exame, não precisa cortar ninguém, os médicos tradicionais varia a categoria que eu descobri. Tem um médico pé de chinelo, também tem lá, e tem o Deus. Entre um e o outro tem uma faixa intermediária de pessoas. Qual é a diferença? Que o pequeno precisa de uma quantidade de informação muito grande. O Deus, para encurtar, não vou ficar. O Deus não precisa, ele vê a pessoa e já sabe o que tem que fazer com a pessoa. Então é um clarividente, é um médium, uma pessoa extremamente capaz, que não precisa. E nós estamos ainda aqui com
milhares de empresas que fazem, que furam as pessoas e tiram lá uns resultados que às vezes não são nem muito corretos. Eu quero falar uma coisa também, falando nisso. O grafólogo Peragine, ele morreu em 1994, mesmo ano depois. Ele foi fazer uma segunda-feira um check-up, aquele check-up completo que ele fica monitorado 8 ou 9 horas, lá na Beneficência Portuguesa. Ele era grafólogo. Ele sabia quais eram os sinais que estavam preparando a passagem de uma pessoa, né? Então, provavelmente foi assim, ele deve ter feito um cheque, deve ter feito, ou ele mesmo experimentou, ele foi fazer lá. Quando ele voltou, comprou um champanhe e um bolo, e foi em casa. E a filha dele também estava lá em casa. Quando jantaram, comeram, tudo bem, ele sentiu uma azia, pediu à mulher para ter um Alka-Seltzer, sei lá, um Sonrisal da época, né? Moral da história, ele morreu naquele instante. Todos os exames tinham dado negativo. Ele estava absolutamente sadio. Não tinha nada. Você está entendendo? Então, para morrer só está vivo. Não, é inerente, né? Não adianta ficar lá, ficar 7, 8 horas no lugar, sair de lá todo feliz, festejar com champanhe e com bolo, e depois, na realidade, o pai chamou. A pessoa precisa se cuidar, né? Claro, mas dentro do ponto de equilíbrio, sem neurose. Sabe o que acontece, César? Às vezes eu tenho um amigo que ele fez uma bateria de exames, saiu todo contente que estava tudo normal. Aí ele falou assim, vou comer um pastel. E ele tinha tendência a ter colesterol alto, mas estava baixo naquele exame. Ele comeu o pastel, foi para casa, teve um AVC. Então, isso tudo é muito relativo. As pessoas, às vezes, não é porque o exame está legal que ela deve afrouxar o controle que ela estava fazendo, porque a tendência é a pessoa botar o pé na jaca, enfiar o pé na jaca e... Bom, vamos lá para os animais? Vamos lá. Bom, seguinte, por volta do meio da década de 90, eu estava hospedado na casa de uma amiga minha, lá no sul do país, e era por volta de 11h30 da manhã, eu estava esperando da hora do almoço, estava sentado no escritório, lá, da minha amiga, e eu senti uma presença entrar no escritório onde eu estava sozinho ali. Eu botei o livro que eu estava lendo de lá, estava escutando música, fechei os olhos um pouquinho, deu um clarão. Aí eu comecei a sentir, Sérgio, algo batendo nas minhas duas pernas. Como fisicamente? Batendo, assim, uma sensação para lá e para cá. Eu falei, poxa, tem uma serpente aqui batendo. E aí eu comecei a pulsar luz branca na testa, que me favorece para abrir a percepção da visão espiritual, da clarividência. Quando eu vi, era a cabeça de um elefante enorme. O elefante sabe quando o elefante ajoelha assim? E a tromba dele batendo, e em cima do dorso do elefante um menino de 10 anos hindu de tanga sentado. E aí o elefante foi e subiu, e na minha frente aquele paquiderme enorme e um menino hindu sentado me olhando assim com 2 olhos brilhantes. Eu percebia por intuição que esse menino hindu era um espírito muito antigo com forma infantil. E na Índia nós sabemos, os hindus, ou melhor, os indianos, enorme. Eles respeitam muito os elefantes. Tem elefante que mora até no quintal da casa, é o animal de estimação deles, assim como a gente tem o nosso cachorro, o nosso gato. Então o acoplamento áurico de uma família com o animal grande daquele porte é enorme. Então o rapaz sentado em cima dele tinha um acoplamento áurico, é claro. Bem no meio da testa do elefante tinha uma claridade, algo mais ou menos assim. Não era algo arredondado como um chakra, era como se fosse uma fenda energética. E aí eu percebi o que se falava na Índia há muito tempo, que o elefante é um dos animais com maior clarividência
no mundo. É o elefante e o cavalo. Eu não sei se pela configuração da testa, mas eu estava vendo o chakra frontal do elefante, mas não tinha formato de vórtice, era uma coisa, eu não sei explicar direito, né? E aí aquele menino mentalmente se comunicou comigo, me contou umas coisas, né, a nível de trabalho, e logo depois foi se afastando e sumiu. Foi a primeira vez que eu vi um elefante desencarnado. Eu que já tinha visto gato, cachorro, estava vendo um paquiderme desencarnado. Está dentro do espectro dos animais domésticos, porque o elefante, eu não estou falando do elefante africano na savana, nem do elefante, sei lá, na Índia, numa floresta tropical daquela. Estou falando de um elefante treinado, vivendo em sociedade como animal de estimação. Então, desencarnado, ele está sendo usado por um espírito que, o motivo que ele tem, só ele que sabe, aparecia sentado em cima. Vai lá que esse elefante era um animal de estimação dele quando estava aqui, então, né? E de repente ele desencarna, o animal desencarna, eles estão juntos do lado de lá. Não dá para eu saber, eu só estou relatando. Elefante sobrevive à morte do corpo físico dele. Eu estava vendo o elefante, aí alguém fala assim, o relato é tanto, alguém falaria assim, não seria uma forma pensamento, uma forma mental criada pela sua mente? Não, era um animal independente, vivo, com uma entidade independente em cima, comunicando-se comigo, interagindo energeticamente. Não era uma criação mental, uma forma pensamento, nada disso. Então aqui abre espaço para eu comentar uma outra coisa. Sérgio, o que eu vou falar agora é muito importante. Da mesma forma que animais podem ser treinados para certas finalidades aqui no plano físico, como por exemplo, cães que são treinados na polícia, por exemplo, para descobrir aonde a droga está e, sei lá, alguma finalidade dessa de proteção à sociedade. Esses cães também são heróis, porque eles também são policiais, tecnicamente falando, estão protegendo a população. Da mesma forma que eles podem ser treinados para certas finalidades, no plano espiritual, mentores extrafísicos podem treinar animais desencarnados para certas finalidades. Então, eu me lembro, eu só não sei exatamente agora, um dos livros daquela série Nosso Lar, do André Luiz, pela mediunidade do saudoso Chico Xavier, o André Luiz descia, o grupo de espíritos lá descia no umbral plano astral inferior com uma matilha de cães desencarnados. Lembra? Quer dizer, animais que destroem formas mentais pesadas, fluidos pesados em ambientes pesados. E tem um livro do Ramatiz, passado pelo Hercílio Mais, e ali tem o espírito Atanagildo junto também, em que eles falam de animais extrafísicos no umbral plano astral inferior, animais que inclusive se alimentavam da energia pesada, enquanto que outros destruíam cargas pesadas. Então, animais extrafísicos podem ser usados para proteção, Sérgio. Então vamos dar um exemplo. O Sérgio está tendo um problema de um assédio espiritual, por algum motivo. O assédio está vindo não porque ele está dando mole, mas porque ele trabalha, e trabalhando com tantas pessoas, às vezes uma ou outra está com problema, o problema é um espírito desencarnado grudado que o Sérgio não está vendo, ele acaba vindo em cima do Sérgio, porque o Sérgio está ajudando a pessoa no caso. Acontece com um médium que trabalha com desobsessão, curadores em geral, espiritualistas responsáveis que dão palestras, cursos, e que sabe que vem às vezes forças contrárias a um trabalho de esclarecimento. Isso é normal. Então, Sérgio, vem um mentor, traz um cachorro desencarnado e deixa o cachorro na porta do seu apartamento, de plantão, para proteger qualquer energia pesada que vier, o animal vai em cima. Isto é uma proteção espiritual. Só que, como eu comecei a observar isso, eu fui vendo que os mentores não treinavam somente cães. Por exemplo, se você botar um gato, ele já não serve na função de proteção. Um tigre também. Né? E aí o que eles fizeram? Eu vi felinos desencarnados, felinos de grande porte, treinados como pumas, panteras, tigres, postados em frente à residência. Não eram formas mentais, eram animais desencarnados que ficavam no entorno, né? Então, é claro que se a gente olha historicamente para trás, nós vamos ver relatos de xamãs treinando grandes felinos ao longo da história, em várias partes do mundo. Extrafisicamente, nós temos a mesma coisa. Então, eu comecei a observar que haviam outros animais sendo treinados. E não há muita informação sobre isso. Existe um relato aqui e ali, mas a outra coisa que eu também detectei, que é importante colocar,
Na questão do xamanismo, os animais de poder, que é uma outra coisa, não é isso que eu estou falando, pode acontecer de um xamã tomar forma de um animal e se postar no ambiente. Aí é uma outra história. Eu estou falando do animal desencarnado real. Também pode acontecer de um mentor criar a forma mental de um animal e botar na sua porta como proteção, visual para quem vier de fora. Tem um bicho ali, eu não entro. Tem várias possibilidades. Mas o que eu estou colocando aqui hoje são casos de animais desencarnados mesmo, treinados do lado de lá, Sérgio. É muito importante estar contando esse relato. Bom, o tempo passou, aí eu comecei a ver um cavalo branco. E esse cavalo tinha uma estrela na testa, uma estrela de 5 pontos, uma estrela prânica, aqui na testa, brilhante. Esse cavalo às vezes aparecia correndo, eu estava em saídas do corpo, de repente ele aparecia em volta. E como foram várias vezes, eu percebi que era uma proteção. Eu quero ver também. Né? Uma proteção. Aí depois, pesquisando, Sérgio, eu descobri que na tradição nativa americana do norte, falava-se White Horse, o cavalo branco de Manitou, protetor, que protegeria os xamãs. Né? E outra, o Jefferson estava numa reunião espiritual comigo, a gente viu também a figura de um cavalo, vários viram, e eu vi inclusive cavalo sendo usado para assistência espiritual. Por exemplo, uma menininha colocada em cima do cavalo, o cavalo entra na luz e passa para outro plano com ela. Claro. Eu vi isso, não é viajada na maionese astral, não é invenção. Fizemos o exemplo da Marli, que faz a constelação. Exato, com os animais. Cavalo, põe a pessoa e os cavalos no tratamento de crianças especiais, né? Então isto também existe do lado de lá, gente. E é importante. Outros médiuns que eu conheço também tiveram visões como essa, mas não estão aqui falando. É um caso aqui ou lá. A gente está jogando isso em aberto como forma de esclarecimento. Agora vamos pegar uma outra possibilidade, tá, Sérgio? E outra coisa, o mês que vem, no próximo programa, já em 2018, nós vamos trazer, já combinei com o Jefferson e com o Sérgio, o Vitor Hugo França, que faz os trabalhos xamânicos aqui no IPPB, para ele falar de animais de poder. Aí seria uma outra condição, e é um programa sobre animais, então faz parte. O próximo programa, Animais de Poder. Bom, Sérgio, o que eu vou contar agora, uma vez eu contei lá no programa da Rádio Mundial, o Viagem Espiritual, e recentemente eu contei isso num congresso de Umbanda. Está filmado, mas não está disponível na internet, esse material. E mencionei aqui, acho que nesse programa, alguns episódios atrás, sobre uma cobra jiboia que ficava em cima de um terreiro de Umbanda. Mas eu acho que eu não cheguei a explicar isso. O Jefferson acha que sim, mas eu não lembro. Então eu vou contar, e eu peço desculpas a vocês se eu já tenha contado isso nesse programa. Eu acredito que não. Eu acho que eu contei lá na rádio e nesse congresso de Umbanda que eu participei. É um congresso universalista, tinha yogi, budistas, sabe, de universalismo dentro da área de Umbanda. Seguinte, Sérgio, na década, finalzinho da década de 80, já na virada para a década de 90, eu ficava alternando uma semana no Rio, uma semana em São Paulo, né? Até que eu resolvi, em 1990, me mudar totalmente para cá. Então, em 1990, quando eu ia ao Rio visitar minha família, estão todos morando lá, só tem eu em São Paulo, e meus amigos, e aí ia para a praia, encontrava a turma toda, né? Então tinha alguns amigos que tinham um terreiro de Umbanda no bairro da Vila Valqueire, perto de Jacarepaguá, perto da Barra, no Rio de Janeiro. Então, aos sábados, haviam as sessões de Umbanda à noite, né? E eles me convidavam, quando eu estava lá, para ir fazer uma palestra, tipo assim, a palestra de 7 a 8h30, 7 às 9, eu acabava a palestra e logo depois começava a sessão deles, que às vezes ia até tarde, de sábado para domingo. Então, como eu estava lá, eles estavam me abrindo espaço para eu fazer uma palestra. O que eu falava lá? Chakras, saídas do corpo, vida após a morte. Na época usava um projetor pequeno e projetava no telão. Estou vendo. E todo mundo lá recebendo bem, o povo humilde ali. De branco, tudo lá fazendo pessoal recebendo. Círculo. E aí, como eles me davam atenção, eles me cediam espaço, as palestras lotavam. Quando eu acabava a palestra, eu não ia embora, eu ficava para assistir a sessão em respeito aos meus amigos que me recebiam tão bem. Ficava lá e falava, vou vibrar uma energia para que aconteça o melhor no trabalho de hoje. E ficava ali colaborando. Sustentando. Assim eu faço em outros grupos onde eu vou, graças a Deus sempre bem recebido, por causa da perspectiva universalista. Você chega para somar e não para competir ou desafiar
a doutrina de ninguém, você chega lá de coração aberto para somar algo. Bom, na entrada do centro, Sérgio, havia uma gaiola enorme, com uma cobra jiboia adulta enorme. Essa cobra ficava enrolada ali dentro da gaiola, bem na entrada do centro. E eles alimentavam essa cobra com um ratinho. Ratinho branco. E ela, me parece, comia 2 vezes por semana e dormia a maior parte do tempo. E é claro, a jiboia, ela não tem o veneno, né? Mas ela mata por constrição, enrola e aperta. Bom, mas a gente nunca viu o animal, está sempre enrolado, dormindo ali de dia, né? Ou à noite, quando a gente estava lá na palestra. Todo mundo perguntava lá aos mentores da casa, que catso aquela cobra estava fazendo ali. E as entidades sempre tem aquele negócio, tipo assim, na hora certa vocês vão saber aquela resposta que não responde, né? E aí eu também perguntei uma vez, tudo bem, uma hora a gente explica. Sérgio, no ano de 1990, eu aqui em São Paulo, eu me vi fora do corpo no Rio de Janeiro, flutuando por cima da casa onde era o terreiro. A cumieira da casa, o telhado enorme, o terreiro lá embaixo, a jaula da cobra. A cobra estava fora do corpo, projetada, aquele animal a duplicata exata, o ofídio enorme, né? Aquela jiboia aqui na cumieira, deitada, espichada no meio da cumieira, Sérgio, até a outra ponta, deitada ali assim, ó, com a cabeça assim, ó, preguiçosa. Eu olho lá para baixo, o corpo dela está todo enrolado, dormindo dentro da jaula, a cobra estava fora do corpo. Aparece um homem, assim no ar, na minha frente, que era um dos mentores do centro, falou assim, agora você está vendo a função da cobra, ela protege a casa. Eu falei, como é que é isso? Ele falou assim, é o seguinte, nós desmanchamos muitos trabalhos de magia para o mal aqui. Claro. Então, gangues extrafísicas de espíritos muito perversos tentam atacar o astral da nossa casa para desestabilizar o nosso trabalho, que é da luz, né? Então, a gente puxa a cobra para fora do corpo, deixa ela aqui em cima, dá uma olhadinha. Eu olhei lá na esquina, tinha um grupo de espíritos trevosos, tudo à distância. E aí esse espírito falou para mim, eles não se aproximam com medo da cobra, eles morrem de medo, é o visual. Então a gente tira e põe ela aqui, eles não chegam perto, eles ficam lá longe. A cobra é protetora aqui da casa. Dá para fazer um filho. Né? É claro que a cobra não ia pegar um espírito e esmagar ele, não é nada disso. É o lance do impacto visual. Os caras falam assim, não vai lá não, tem uma cobra. E a cobra está solta no telhado. Então eu estava vendo uma cobra fora do corpo. E vendo o corpo dela lá embaixo imóvel, e eu achava que a cobra era essa e não aquela lá. Era essa que estava aqui em cima, que é essa que se mexia. Você tem uma ideia, uma cobra fora do corpo. É um negócio impressionante, Sérgio, isso. E ali em cima, eu ainda me lembro, que esse espírito falou um monte de coisa, falou assim, você foi para São Paulo, seu trabalho é lá, é a maior cidade do país e tal, vai acontecer isso, isso e isso ao longo dos anos. Tudo que ele falou aconteceu ao longo dos anos, era uma entidade fantástica, muito firme, protetora, me falou coisas pessoais, falou sobre relacionamentos com outras pessoas que trabalham na área das experiências fora do corpo, falou assim, fulano vai cair, fulano vai escorregar para fora, fulano vai se voltar contra, foi falando, aconteceu tudo ao longo dos anos, e falou para mim, muita responsabilidade nesse trabalho, sabe? Mais que você fica firme, continua o que você está fazendo, seja sempre universalista, vai fazendo bem, sabe? E as coisas que ele pontuou, aquilo foi um presente. Foi impressionante. Eu agradeço muito o fato dele ter contado umas coisas para mim que não era palpite da vida pessoal, eram alertas em relação ao trabalho, né? A jornada de trabalho. E ver o animal também foi uma coisa impressionante. E hoje está contando isso, 20 e poucos anos depois, é legal e é uma forma de contribuir na questão da imortalidade dos animais também, após a morte. Se a cobra já sai do corpo viva, depois que o corpo dela ficar. Agora, é claro, essa cobra não vai aparecer para alguém, é um animal extrafísico. Só estou dizendo que esta estava treinada para uma função de proteção do astral de um centro. Que incrível. Que era? 3 metros de comprimento? Não, a cobra era maior, Sérgio. Era uma jiboia. Eu não sei exatamente quantos metros tinha, mas mais de 3, com certeza. E outra, ela era grossa, né? Ela era bem gorda, forte, sabe? A musculatura de uma cobra jiboia é um negócio
a capacidade de constrição, né? Nunca mais voltou esse cara? Não, nunca mais eu vi, porque como eu tinha me mudado para São Paulo, eu fui perdendo contato com o pessoal, porque aqui é uma cidade grande, absorve a energia toda, fazendo muita coisa, cheio de gente aqui. Eu já não tinha mais tempo livre para ir lá no Rio, não foi mais fazer as palestras, acabei não indo com o tempo. Eu fui perdendo contato com as pessoas, como acontece, por distância, eles também trabalhando muito lá, eu aqui, e aí eu não fui mais lá. Foi a última experiência que eu tive lá e agradeço também aos meus amigos. Eu não sei nem se o centro existe hoje, Sérgio. Isso foi em 1990. Fizeram espigões. Não sei dizer, eu só sei que a experiência foi legal. E aqui em São Paulo, às vezes alguns amigos meus falam, puxa, às vezes você passa tempo sem dar notícia, que você não aparece. Cara, você não tem ideia, São Paulo, o tamanho que é, as coisas, a quantidade de gente, né? Bom, agora, Sérgio, deixa eu desdobrar para essa experiência com o elefante e esse relato, que eu sei que você está curioso, depois você vai comentar sobre isso. Esse ano, o ano passado, estávamos fazendo um curso aqui no IPPB, foi no início desse ano, estávamos fazendo um curso aqui no IPPB, 2017, o Jefferson não estava. Durante uma prática espiritual que eu conduzia com a turma, apareceu um outro elefante desencarnado, trazido por um espírito que está muito ligado àquelas vibrações do Deus Shiva na Índia, esta egrégora do Shiva, de transformação, de energia, de firmeza, de amor. Shiva é o Senhor das energias, também chamado Shankara, que é o dispensador de bênçãos. Aquela vibração de Shiva, que para mim tem muito a ver, só de eu falar eu sinto uma coisa muito boa, pelo menos para mim, energeticamente. E aí ele postou esse elefante na minha frente, esse animal adulto ali, com uma energia em volta. Ele falou assim, é um presente para você. Eu falei, como? Ele vai ficar no astral aqui da casa, ele vai ser o animal de estimação extrafísico da casa. A gente já tem o intrafísico, que é o Rama, que vem em todas as reuniões. O Rama vem no grupo de estudo, vem nas palestras, está toda hora aqui. O pessoal adora ele. E aí, não é um pitbull, Orano. Sérgio, aquilo foi uma surpresa para mim. Ele falou assim, é um presente para o astral da casa, ele vai ficar aqui. De vez em quando você vai ver ele com frequência, né? E eu, por 2 ou 3 vezes, em outras ocasiões, eu vi esse animal em algum canto aqui da sala. Falei, deve ter uma função de proteção, ou uma função iniciática extrafísica, que eu ainda não pude mensurar. Sérgio, mas que é maravilhoso, né? Alguns dias atrás, gostaria de ter, dá para alugar, dá para comprar. Num domingo para segunda, eu fui fazer um trabalho de energia em casa, isso devia ser umas 11h30 da noite, sentei no meu quarto, botei uma música de fundo, gosto de fazer trabalho de energia com música, né? E comecei a pulsar a luz dos meus chakras, energizar minhas mãos, o trabalho de radiação silencioso que eu faço ali quietinho, coisa que eu não aconselho para alguém sem lastro anímico mediúnico fazer, porque se não está percebendo o que está fazendo, a pessoa sofre o perigo de um assédio. E eu faço isso há anos, escolado em anos de sessão de desobsessão, no trato com desassédio espiritual nas saídas. Então, um médium, um curador experiente pode chegar em casa e irradiar a energia dele com tranquilidade, porque ele tem estofo para isso, tem lastro anímico mediúnico de anos e uma equipe espiritual que o auxilia nessa tarefa. Então, estou lá preparado, quando de repente o chakra da testa dilatou, o chakra frontal espichou para fora, e à distância eu vi um rosto. Esse rosto estava dentro de uma tela circular energética, eu só vi o rosto. Um homem, já um homem sessentão, eu não vou descrever o rosto dele, porque eu não quero que ninguém fique imaginando, tá? Um rosto humano normal, tá? Uma barbicha que inclusive ocidental, 60 e poucos anos, sim. E quando eu percebi aquilo, assim, à distância, ele não estava ali, ele se comunicou comigo. Era uma entidade trevosa, o que o pessoal chama de mago trevoso, manipulador à distância. Quer dizer, alguém que manipula energia para o mal, alguém que domina as coisas dele ali, uma entidade dessas que é chefe de grupos. Eu então fiquei surpreso com aquilo, falei, vai ver que está ligado no trabalho de assistência, vão jogar energia para desativar alguma coisa ali, sei lá. Mas não era isso não, Jefferson. Os mentores deixaram esse contato acontecer, como em outras vezes, para que eu pudesse ver o mecanismo
mental para clarear e contar depois e alertar o mundo como é que isso funciona. Sérgio, me conta. Ele com a cara bem tranquila, porque não é o fato do cara ser do mal que o cara é destrambelhado, o cara pode ser hiperconcentrado, disciplinado em técnicas mentais. Ele friamente falou assim: eu tenho um negócio para propor para você. Você quer me escutar? É vantajoso para você, mentalmente. Corruptos no além. Na mesma hora, o Jefferson está ali prestando, na mesma hora eu já rebati isso, falei assim, ó, não tem conversa, minha conversa é com a luz. Mas ao mesmo tempo que eu fazia isso, eu não fazia isso por arrogância, não, porque por arrogância você estaria na faixa dele. É simplesmente, meu negócio é a luz, eu não tenho como fazer, é a luz, eu não tenho outra história, é a minha integração. Eu não tenho nada contra ninguém, mas a luz, eu não vou escutar nada, porque eu já tenho muito o que fazer. Aí ele fez assim uma cara de desdém e falou assim: você não quer nem ouvir minha proposta? Eu falei assim: não, eu estaria muito não tenho nada, meu negócio é a luz, eu vou vibrar. Ele falou assim: você pensa que você é indestrutível? Você pensa que você não pode ser assediado? Todo mundo pode ser assediado. E eu aqui vibrando luz. E ele falou assim: você não tem ideia da quantidade de estudantes, trabalhadores espirituais igual a você que eu já derrubei. Que é isso? Né? Já derrubei por diversas maneiras. Vai me escutar ou não? E eu então, consciente, falei assim para ele mentalmente: olha, não me interessa nenhuma proposta. Eu estou aqui focado no trabalho que eu tenho que fazer. Eu não sou dono do trabalho, eu sou empregado. Eu sou um serviçal de parâmetros maiores, aos quais eu estou tentando aos trancos e barrancos trabalhar, crescer e fazer alguma coisa legal. Entre as minhas qualidades e defeitos, eu estou tentando. A parte espiritual é a grande bênção que Deus me deu para eu tentar melhorar a mim mesmo no trabalho. Portanto, eu estou muito contente com o que eu faço, sabe? Não é perfeito, mas eu estou contente na tentativa de fazer o que eu estou fazendo em vários níveis. Aí ele olhou e falou assim: com você não tem com você não tem conversa, né? Mas fica atento que eu já derrubei um monte igual você. Você seria só mais um. E então eu percebi que já não devia falar mais nada, né? E aí ele falou assim para mim: ninguém é indestrutível. E quando um de vocês se torna arrogante e acha que não é possível ser assediado e que está totalmente zerado disso, é quando já está obsidiado, invisivelmente, sem perceber. Ele falou: aonde eu derrubo as pessoas? Na arrogância. Elas se acham muito iluminadas, se acham inacessíveis, não se acham manipuláveis. Humildade, né? é uma E eu aqui em silêncio eu vou carcomendo ali até derrubar a criatura, né? Tem certeza que você não é arrogante? Assim, o cara me falando. Eu falei assim: cara, olha, eu não sou arrogante não, pelo contrário, né? Eu estou tentando caminhar de forma simples, estou tranquilo, aqui eu não tenho arrogância. Quando eu te falo que eu estou com a luz e não negocio com nada, eu te garanto, não é arrogância. E outra, todos nós somos pedacinhos de Deus, inclusive você. Todos nós somos centelhas. Então como é que eu vou me sentir superior a você se você tem o mesmo Deus dentro, embora você não reconheça e encape com as trevas as suas intenções, mas você tem a mesma luz dentro. Você é meu irmão. Então eu não tenho que ficar com arrogância com você, nem sequer batalhar, discutir com você. Meu negócio é a luz. E essa luz vem em mim e é a mesma luz que um dia vai em você. Somos um só. Né? Eu me lembrei disso. Somos todos um. Eu te juro que eu lembrei, Sérgio. Eu não falei isso para ele, mas eu lembrei. E aí foi quando eu senti, Jefferson, que ele desarmou. Quando eu falei isso: você é uma centelha divina, você é meu irmão, mesmo que você queira fazer o mal, queira me manipular, você tem a mesma essência divina, eu te reconheço como divino também. É a força da verdade. Neste momento eu vi o cara fazer assim, perder a segurança dele, e aí senti descer uma luz em cima e sumiu. Aí, surpresa, aparece uma estrela prânica na minha frente no ar, uma estrela brilhante, quer dizer, era a proteção que eu estava tendo, Jefferson. Quem aparece atrás da estrela prânica? O elefante. Esse daqui no meu quarto, ia ali balançando a tromba ali como se fosse um protetor. É claro que tinham entidades extrafísicas, mentores, que estavam coordenando, levaram ele para lá. E aí, eu vejo essas coisas, como tantas vezes eu narrei no programa de rádio, Viagem Espiritual na Mundial, durante tantos anos, esses alertas, essas coisas, para alertar as pessoas que estão mexendo com a parte espiritual,
Cuidado com a arrogância, e eu acho que todos nós temos que tomar, eu também estou tomando cuidado com isso. Vamos tentar simplificar mais as coisas, tentar flexibilizar, não tensionar tanto, ainda mais em relação à vida dos outros, com quem que o outro está saindo, o que ele está comendo, sabe? Flexibiliza mais. As pessoas estão muito propensas hoje a brigar, Sérgio, é uma intolerância enorme. A gente que está mexendo com esse trabalho espiritual, nós temos que ter uma consciência melhor das coisas, não é para virar anjo, é consciência natural que emerge com o avanço nesse estudo, na prática da vida também. A gente tem que flexibilizar um pouco mais, sabe? Não encrencar tanto, relevar um pouco mais as coisas, não se achar bam ou craque em coisa nenhuma, respeitar pontos de vista diferentes, respeitar os outros, matar preconceito, se trabalhando isso na gente. E nós que trabalhamos com toda essa parte espiritual, mesmo que estejamos de frente com uma falange, um grupo inteiro de seres trevosos vibrando contra, nós não podemos vibrar negativamente, porque nós entraremos na sintonia, mas não podemos achar que nós somos da luz e vibrar na arrogância e entrar na mesma sintonia ruim. A gente tem que nessa hora erguer o pensamento, buscar uma inspiração maior, sabe? Aí nessas horas, eu não tenho religião nenhuma, eu não sigo nada, eu procuro somar tudo. Lembro dos ensinamentos de Jesus alertando, orai e vigiai. Lembro dos ensinamentos do Krishna para o Arjuna no Bhagavad Gita. Lembro dos ensinamentos do Buda, do Siddhartha Gautama. Os ensinamentos do Lao Tse. Caminho óptico. O caminho do equilíbrio. Esses todos, mestres, nessas horas, a gente tem humildade de erguer a consciência. Todos eles passaram essas experiências que nós passamos e alcançaram um nível maior. Então, o programa, embora sendo de animal, este alerta que eu estou fazendo serve em geral. Mas por que ele entrou no programa? Por causa do elefante, que estava ali. Eu tenho que contar isso. Um elefante participando da proteção espiritual. É claro que é um animal, não tem a inteligência que a gente tem humana, é claro, tem a inteligência dele no nível dele. E é claro que tem entidades superiores superentendendo isso. No meu caso, ao longo dos anos, eu vi muitos contatos com entidades desse porte, e os amparadores deixavam para eu ver o mecanismo mental, como é que funciona, para chegar e contar. Serve de alerta para nós todos, Sérgio. Quantas vezes você viu alguém cair nessa área, desviar, voltar-se para o lado do mal, ou simplesmente anestesiar tudo, falar assim, não mexo mais com isso, eu não quero nem saber, eu sou materialista agora. Tudo bem, as pessoas têm direito de seguir o caminho que elas quiserem, e ninguém tem que ficar dando palpite em nada. Não é nesse sentido que nós estamos falando. Nós estamos falando dentro do sentido da jornada espiritual, o perigo de você ser desviado da senda por uma situação dessa que eu estou colocando. Eu não estou falando que você não possa mudar de caminho. Você, se não está satisfeito num grupo, sai, e não tem que dar satisfação para ninguém, vai para outro grupo ou nenhum grupo, mas não perde a essência. A essência não é um lugar onde você vai, uma doutrina, é consciência, é caráter, é a intenção sua. Coerência absoluta. Uma pessoa pode ser materialista, é uma pessoa excelente, qual é o problema? E mais vale um materialista que faz o bem do que um espiritualista que não faz nada. Então não é nesse sentido a sair. As pessoas devem sair quando não estão satisfeitas com algum lugar, buscar outra jornada. Às vezes não está batendo mais aquela sintonia, igual casamento, não está batendo mais, de repente cada um para o seu lado, e vão ser felizes com outras pessoas na medida do possível. Então, esse alerta nós estamos fazendo aqui é muito importante, gente, e queria que você comentasse em cima disso, e aí eu queria que o Jefferson viesse aqui contar um relato também para complementar esse programa de hoje. Fabuloso, fabuloso. Estamos numa situação de aprendizado eterno, permanente, e tem um mestre aí, senta aqui. Então, vem cá, Jefferson. O Jefferson estava contando para mim e para o Sérgio aqui em off sobre uma regressão de memória que ele fez com uma pessoa e o que ele viu, e tem a ver com animais. Eu gostaria que ele contasse para vocês. A recordação que aconteceu na regressão foi de uma pessoa que tinha desencarnado, e a regressão, a pessoa que desencarnou era a pessoa que estava passando pelo método, né, da regressão terapêutica conduzida pelos mentores espirituais. E ela desencarna com muita raiva do marido. E aí ela acaba assediando o marido e assediando outras pessoas. Ela desenvolve um lado assim bem trevoso dentro dela, e foi numa época muito antiga, lá na África. E
E aí depois desse momento, ela começa alguns espíritos desencarnados começam a se juntar com ela e começam a fazer um movimento. Só que aí tinha uma entidade muito mais mal intencionada e com muito mais lastro no lado escuro da força, que já estava vigiando eles desde a hora que eles desencarnaram e que estavam se unindo, né? Então ele acaba convocando aqueles espíritos, inclusive ela, a pessoa que estava fazendo a regressão, para trabalhar para ele. E qual que era o trabalho para ele? Era essa legião de espíritos desencarnados, trevosos ali, mal intencionados, e caíram para o lado escuro da força, ficarem próximos de caçadores de animais. Caçadores encarnados. Encarnados, exatamente. Então, o caçador estava lá na África, eles matavam uma série de animais e todo tipo de espécie. Qualquer um levava tiro. Qualquer um. Porque são loucos esses caras. E tinha uma massa, uma legião trevosa junto com esses caçadores. Porque na hora que o animal era morto, esses espíritos iam para lá para sugar a energia do duplo do animal, que teria ainda uma vida muito longa. Seria a coisa do sangue exalando? Isso, do sangue, eles ficavam lá... O ectoplasma. O ectoplasma, porque os animais teriam um tempão ainda de vida, né? Sim. Então eles acabam sendo assassinados e interrompendo a vida que eles iam seguir, então ficavam lá como se fossem... que nem aquela série do Walking Dead, né? Que os zumbis ficam lá pegando a pessoa e ficam lá até o final. Então ela ficou muito tempo, aquele grupo de espíritos desencarnados, junto com os caçadores e sugando a energia, aquele duplo etérico dos animais e tudo mais, a energia vital, até um certo momento em que ela cria uma consciência e fala, meu Deus, olha que ponto que eu cheguei. Então, de uma pessoa que passou uma situação difícil na vida quando encarnada, mas decaiu até o fundo do poço e foi para o lado escuro da força, e depois aí sim uma entidade de luz, quando ela estava preparada, que resolveu realmente pedir auxílio profundo, foi resgatada, foi para o mundo espiritual, recebeu o tratamento até se recuperar. Então a sintonia da pessoa estava... E a pessoa nessa regressão ela conseguiu desbloquear isso? Exatamente. Então, ou seja, a situação em si, que eu me lembro que já faz muito tempo, tem muitas regressões também na minha mente, mas era a situação, a sintonia dela, a conexão que ela estava, que era de um relacionamento muito conturbado, desequilibrado, uma pessoa que estava vivendo uma situação muito ruim, ela era muito oprimida naquela encarnação, mas só que hoje ela também vivia uma história muito parecida, de relacionamento conturbado, desequilibrado, ou seja, as sintonias são as mesmas, mas em épocas diferentes, em situações diferentes. Você vê, depois do desencarne, hoje a pessoa vem para um tratamento e pensa, poxa, eu estou sendo vítima, né? Meu marido ou a minha esposa, mas naquela encarnação ela acabou obsidiando e foi para o lado escuro da força. Muitas vezes as pessoas acham que são só vítimas e que não fizeram coisas erradas ou desequilibradas em outras encarnações, e os mentores mostram, você não é só vítima, tem coisa aí que você carrega de outras encarnações que não foi legal, e que o karma está aí para você também esgotar isso, fazer o seu dharma, mudar o processo. Então eles sempre, de alguma forma, eles passam informação para a pessoa refletir, entender os porquês e quebrar o padrão. E aí foi uma história de animais, né? E foi muito triste ter visto aquilo, e para a pessoa também, mas uma realidade, né? Bom, seguinte, nós estamos com quanto tempo, Jefferson? Acabou. Já acabou, não deu para explicar a técnica do chá. Fala. É que vai levar um tempinho para explicar. E depois você ainda vai botar as músicas no fundo. Tá bom. Acho que vai ficar muita coisa. Até para a gente renderizar depois no YouTube vai ficar pesado. Eu queria dar prioridade a gente fazer o seguinte: a gente para agora e você coloca as músicas do CD. No próximo programa eu já inicio falando da prática do chá. Tá bom. Porque assim, eu prefiro dar prioridade para o CD, porque se eu for explicar a prática do chá e botar o CD, não vai nem caber um programa só lá no YouTube, vai ficar difícil para postar. Então, gente, desculpem não ter dado tempo, mas vai ficar em duas partes. Parte da prática do chá já é o CD.
escutar as músicas. No próximo programa, já no início, lá na primeira parte, eu já começo explicando o técnica do chá para não dar esse problema do tempo no final. Pode ser? Tá ótimo. Então, gente, o Jeff vai botar as músicas chinesas para vocês escutarem a partir de agora. Vai deixar com imagem de fundo? Posso. Umas imagens chinesas ou de natureza, seria legal. Milho de ouro. E aí, no próximo programa, tecnicamente eu explico a prática de como tomar chá. Isso, no dia 10 de janeiro. Não, dia 10 de janeiro vai ser para o final de janeiro. Mais para o final. Final de janeiro. Aí nós vamos trazer o Vitor Hugo França para falar de Animar de Poder, mas antes dele começar, eu já explico a técnica do chá antes, para evitar que falte tempo no final, tá bom? E nós três agradecemos a vocês aí a assistência de vocês aí, estarem assistindo o programa, a paciência também, e sempre lembrando que nós não temos verdade absoluta em nada, nem somos mestres de nada, nem representamos doutrina ou área nenhuma. O objetivo é compartilhar informações espirituais, espiritualistas, se quiser chamar assim, sobre a questão dos animais, imortalidade, sabe? E cada um, se puder aproveitar alguma coisa e somar no seu jeito de ser, da sua opinião, com a sua forma, é o que a gente quer. Nós não estamos aqui para competir ou ficar fazendo a cabeça de ninguém, nem estamos de olho na vida alheia, se a pessoa é dessa área ou daquela. A gente está tentando flexibilizar também, para não ser chato, não ser, vamos falar claro, não ser babaca, de cair em vibrações pesadas. A intolerância está muito grande em todos os sentidos. Nós estamos estudando e nós estamos percebendo a vergonha que é isso. Cair em clima negativo, discutir com coisas que não tem nada a ver, ficar competindo com o outro, ficar atacando as pessoas de alguma forma porque pensam diferente. E a gente está estudando para evitar isso, não como anjo ou santo, como pessoas tentando se desenvolver. Nós três aqui, cada um tem seu jeito, sua maneira, e a gente buscando melhorar, né? Buscando melhorar, e o programa é a tentativa da gente fazer isso, tá bom?